Tá, agora está ligado. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Louvado seja o nosso Deus, que nessa noite tão gloriosa nos trouxe até a sua casa, para render graça, para exaltar e para glorificar o seu santo nome. Isso é um grande privilégio para nós. É um privilégio maravilhoso. É um presente de Deus para nossas vidas. Então, que o nosso coração esteja agora como uma terra boa, para ouvir a palavra do Senhor. E eu bendizo o nome do Senhor, que o Senhor, Ele é glorioso. Ele ama a sua igreja, Ele fala com a sua igreja, Ele edifica a sua igreja, Ele fortalece a sua igreja. E eu creio que nessa noite não será diferente, amém? Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pontos que eu tenho observado. E foi justamente em observar esses pontos que o Senhor me levou a meditar sobre esse tema. É sobre o amor excessivo à vida e o apego às coisas terrenas. E o Senhor me levou a meditar sobre esse tema. Sobre esse amor excessivo a esta vida. Sobre este apego às coisas terrenas. Através de muitas pessoas que eu fui pesquisar, fui olhar, fui investigar, porque quando esse pensamento veio no meu coração, eu fui investigar algumas coisas. E eu me deparei com fatos, irmãos, tão absurdos, de pessoas que tentam incessantemente prolongar as suas vidas aqui na terra. Prolongar de um jeito que é como se eles se amassem tanto o que têm, que eles não querem partir daqui. Então, eu fui fazer uma pesquisa e eu percebi que há alguns milionários, bilionários, que eles investem milhões para algumas entidades que trabalham, que fazem pesquisa, que eles buscam aumentar a longevidade do homem, fazer com que o homem viva mais na terra. Produtos de cosméticos que fazem com que o tratamento, as mulheres não tenham ruga, pareçam mais jovens. E isso é uma indústria tão, não vou dizer nem milionária, é uma indústria bilionária. Eles se esmeram tanto, a proporção em que suas riquezas vão aumentando, aumenta também as suas doações para essas entidades, para esses institutos que fazem essas pesquisas. São milhões e milhões de dólares que eles doam para essas instituições, para que eles façam pesquisas, para que se prolongue mais, para que eles possam viver mais tempo aqui na Terra. E são coisas tão absurdas. Eles tentam de todas as formas hackear o código da juventude humana, para que eles fiquem mais jovens, para que eles vivam mais tempo nessa terra. Olha só que coisa. E tem algumas terapias polêmicas que eles realizam. Então, na minha pesquisa, existem algumas. Tem uma que eles fazem transfusão de plasma de uma pessoa jovem para uma pessoa mais velha. Ou seja, ele tira o sangue de um jovem e transforma no plasma e coloca na veia de uma pessoa mais velha para que ela possa ficar mais jovem. Eles tentam fazer isso, como eu já disse, é polêmica. Também eles inventaram um chip com hormônios. Então, eles introduzem esse chip na pele e esse chip ele ajuda a perder peso, a dar mais energia ao corpo, a fazer com que a pele da pessoa fique mais jovial, mais macia. Também eles fizeram um creme, que recentemente foi bem uma polêmica muito grande, que uma atriz de Hollywood, ela falou que usa esse procedimento. Eles pegam as células do prepúcio de bebês coreanos e fazem um creme, colocam no rosto e a mulher apareceu bem jovem. Olha os absurdos. Também eles fazem outro tratamento que eles usam sangue e sêmen daquele peixe salmão para passar no rosto. E tem outras coisas mais absurdas que eu não vou nem dizer aqui, que eu não vou nem mencionar no meio da igreja. Há uma grande artista americana, bem conhecida, chamada Kim Kardashian, acho que é alguém que já ouviu falar, em uma reportagem ao New York Times, ela disse, com as suas palavras, que, se possível, alguém mandasse ela comer os excrementos dela,
ela comeria todos os dias para não envelhecer. Então, a gente vê o desespero que eles têm para permanecer nesse mundo, para demorar muito mais para ir embora daqui. E não bastante, há um milionário americano chamado Brian Johnson. Tem até um documentário dele na Netflix. E eu fui ver o documentário desse homem. Eu digo, eu não acredito nisso, não. O que é que ele quer fazer? Olha os absurdos. Ele é um empresário americano de 46 anos de idade, que ficou famoso por estar tentando desacelerar o envelhecimento, e ele tenta alcançar a juventude eterna e diminuir a sua idade. Ele disse, olha o que é que ele falou. Não importa qual é a minha expectativa de vida, não importa se eu vou morrer ou não, disse ele à revista Fortune. O que me importa é que estamos projetando tematicamente, objetivamente e funcionalmente nossa maneira de não morrer como espécie. Olha o pensamento dele. Ele disse que ele não vai morrer com a forma que ele vai vivendo. Então, vamos lá. O que é que ele anda fazendo exatamente? Olha, é uma excentricidade só. O que é que ele faz? Ele fez da casa dele uma clínica. Então, na casa dele é uma clínica. E ele tem uma equipe com mais de 30 médicos, fora outras especialidades. Ele gasta, em média, 20 mil dólares por ano com esse experimento dele. E ele acorda 4h30 da manhã e dorme 8h30 da noite. Ele só come 2.000 calorias por dia em uma dieta vegana. Ele come só 3 refeições por dia, sendo que a última refeição dele é 11 horas da manhã. Depois de 11 horas da manhã, ele não come mais. E ele toma mais de 1.000 comprimidos por dia. Perdão, mais de 100 comprimidos por dia. Então, olha como esse homem vive. Perdão, eu acho que ele não vive, ele pensa que ele está vivendo para viver eternamente, quer dizer, para não morrer, né? E uma coisa que eu achei interessante, um dos parceiros deles é uma fundação, que o nome da fundação é Don't Die, que quer dizer não morra. Olha só o nome da fundação que apoia ele nessa loucura dele. Então, veja bem, como eles tentam de todas as formas, né, rejuvenescer e não morrer, a gente vê o quão perdido esse povo está. E eu vendo aquele homem, eu só me lembrava da passagem quando Jesus, antes de Jesus fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, que ele olha para aquela multidão e diz a palavra do Senhor que ele teve compaixão deles, porque eles estavam como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, como é triste a gente ver pessoas que são apegadas às coisas terrenas. Como é triste a gente ver pessoas que vivem este mundo como tolos, como nécios. Pessoas inteligentíssimas. Porque uma das tais que faz doações para essas entidades, para essas instituições, são os donos, cofundadores da Google. Pessoas donas de bancos internacionais, pessoas com fortunas incalculáveis. Vivem uma vida perdida, tolos, nécios neste mundo. Achando que a maior riqueza está aqui. Quando nós compreendemos que a nossa maior riqueza está no Senhor Jesus. Como a igreja do Senhor é feliz. Como a igreja do Senhor é privilegiada. Como nós somos privilegiados por termos o Senhor em nossas vidas. Então, nós não devemos olhar para o tempo, como já foi dito no início. Nós não devemos olhar para o tempo e ver no tempo como um inimigo para nós. A gente não pode tentar lutar contra o tempo, porque a atitude desses homens só tem um objetivo. O inimigo deles é o tempo. Eles lutam contra o tempo. E o tempo é uma dádiva do Senhor. Não devemos lutar contra o tempo. Então, para meditar nisso, eu gostaria que os irmãos abrissem em suas Bíblias, no livro de Eclesiastes, a partir do capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos meditar nesta noite. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 15. Amém?
Salmos, Provérbios, né? Eclesiastes. Amém? Vamos lá? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo de morrer. Tempo para plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo com quem se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que gozar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto fará durará eternamente. Nada se lhe poderá acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para os homens, para que os homens temam diante dele. O que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Bondoso e maravilhoso Pai, graças nós te rendemos, Senhor. Eu rogo neste momento, Pai, que teu Espírito Santo venha poderosamente falar por meio da tua igreja, Pai. Revela-nos com a tua palavra, Senhor. Precisamos ser edificados por ela. Precisamos, Senhor, ser transformados, Pai, para que possamos glorificar o teu nome através de nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo neste momento. E quanto a mim, Senhor, me usa, Pai, para o louvor da tua glória. Que a tua igreja seja edificada, fortalecida, ensinada por ti, ó Pai. Que teu Espírito Santo me use para o louvor e glória do teu nome. Amém. Amém. Então, o livro de Eclesiastes é um livro poderoso para ensinar a todos nós cristãos. Deus colocou diante de nós um manual bem prático sobre a vida do homem na terra. Sobre como deve ser o proceder do homem através do seu nascimento, ou seja, do berço até a sepultura. E o livro de Eclesiastes, ele nos dá lições maravilhosas sobre isso. Todos os 12 capítulos, eles têm riquezas e mais riquezas, palavras gloriosas que edificam a nossa vida como cristãos. E nós que vivemos hoje, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, temos a graça do Senhor em nossas vidas, nos capacitando a entender as Sagradas Escrituras. Quando olhamos para livros assim, nos enche de alegria. Olhar para o livro de Eclesiastes é olhar com a perspectiva de alegria, porque o nosso Deus, ele tem tudo sob controle. E a nossa vida está sob o controle do nosso Deus. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, como eu sei que a grande maioria aqui já sabe. E Salomão escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes e escreveu o livro de Cantares. O livro de Eclesiastes, ele é um livro interessante porque a perspectiva de Salomão ao escrever esse livro já estava bem no fim de sua vida. E a gente vê logo no início, nos 2 primeiros capítulos, ele falando um pouco sobre a sua vida e o que ele acha, o que ele conquistou, o que ele adquiriu ao longo da sua vida. Então, Salomão era um homem muito rico, um homem muito importante, um homem muito poderoso. Um homem grandioso que reinou 40 anos em Israel. E a sua fama se espalhou por todo aquele mundo conhecido da época. Salomão era um homem muito, muito rico. Quando a gente lê as passagens que falam sobre o que ele conquistou, que está aqui no versículo 2, a partir do versículo 3 até o versículo 10, ele diz no versículo 10, olha só o que ele diz no versículo 10 do capítulo 2.
tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Veja bem, tudo que você desejar, você ter. Não importa o que esse homem quisesse, só bastava ele desejar que ele tinha nas suas mãos. Quão grande era o poder desse homem? Estou falando no sentido material, amém? Quão grande era o poder desse homem? Ele foi tão grandioso na sua época, que ele construiu o templo de Jerusalém, o templo do Senhor, a casa de Deus, em 7 anos. E esse templo era glorioso demais, todo cheio de ouros e pedras preciosas. Ele era um homem tão inteligente que tudo que ele fazia era de uma forma, de uma precisão, de uma grandiosidade. Tudo que ele fazia era magnânimo, chamava a atenção de todos os que o conheciam. Ele julgava retamente, como é bem conhecida aquela história das mães que levam os bebês diante de Salomão, e ele age de forma gloriosa, fazendo justiça com a mãe que a criança foi roubada. Então, assim, Salomão, ele era excepcional. Ele era um homem grandioso. Mas, no fim da sua vida, ele começou a indagar tudo o que ele tinha. Tudo o que ele conquistou, toda a sua riqueza, tudo o que havia debaixo do sol. Tudo o que era pertinente à vida aqui na terra. E ele classificou tudo o que ele tinha como vaidade. Como uma coisa inútil. E ele entendeu isso de uma forma grandiosa. Então, ele chega a mostrar, através de todo o livro, todos os versículos, todos os capítulos do livro. Ele começa no capítulo 1, vamos fazer um resumo do livro para que a gente possa entender, para poder chegar nos finalmente, que é o texto que a gente vai meditar. Então, ele começa apresentando, ele começa apresentando que toda a vida, tudo que ele conquistou é como vaidade, é como algo que não tem o valor. Porque se nós olharmos com os olhos naturais, a gente vai ver tudo que ele tem algo precioso. Mas ele chama tudo aquilo de vaidade. Ele considera tudo como coisas passageiras e coisas sem sentido. Então, como é que um homem tão rico, tão poderoso, com um nome ovacionado em todas as nações, ele acha tudo o que ele tem, todas as riquezas, todo o poder, toda a glória do seu nome, todos os cavalos gloriosos que ele tinha, tudo o que ele tinha, ele disse que tudo aquilo não passava de vaidade, de coisas sem sentido. E faz com que a gente olhe para essa perspectiva de Salomão e traga para a nossa vida. Porque, irmãos, muitos cristãos que estão desviando o seu olhar, assim como Asaf fez, olhando para a prosperidade dos ímpios e tendo inveja de ímpios porque prosperam, porque são ricos e são abastados. E muitas vezes deixam de lado o que realmente importa, deixa o reino de Deus, que tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas, e se inclina para coisas secundárias. E Salomão está nos dizendo, olha, eu já conquistei tudo, eu posso dar um conselho a vocês. Eu posso chegar para vocês e falar uma verdade. Eu conquistei riquezas, eu conquistei fortunas, eu conquistei o nome. Eu já tive tudo o que o homem pode querer na terra. Se você acha que o homem pode querer na terra é ter uma mulher, Salomão teve 1000. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Aí você imagina onde ele colocava essas mulheres todas, como ele sustentava essas mulheres todas, fora os filhos, os servos. Olha como ele era um homem riquíssimo, né? Se fosse dizer hoje, eu acho que ele era um bilionário, acho que até um trilhardário, vamos dizer assim. Então, assim, ele olha para tudo que ele tinha e ele diz, tudo isso é passageiro, tudo isso é inútil, tudo isso não tem valor nenhum para mim. Então, ele começa do capítulo 1, do versículo 12 ao capítulo 2, 26, ele diz que tudo é vaidade. Salomão descobre que a sua busca pela sabedoria e pelo prazer. Ele concluiu que tudo é vaidade e que não há satisfação duradoura aqui na terra. Sabe por que nós somos felizes? Sabe por que nós somos alegres? Sabe por que nós temos paz? Porque a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa esperança não é em algo material, palpável. É espiritual. Ele entendeu que o que realmente importa na vida do homem é aquilo que não vê. É o invisível. É o sobrenatural.
O crente, ele tem que ter prazer na sua experiência espiritual, na sua comunhão com Deus, na sua alegria e a sua paz, na certeza da salvação. E assim como nós cantamos lindamente, na esperança de que os céus se abrirão e o Senhor virá nos buscar. Essa é a esperança, essa é a riqueza que nós devemos almejar dia após dia e preservá-la no nosso viver. Essa sim é a satisfação real e duradoura que ele está explicando para nós. E do capítulo 3, do versículo de 1 a 15, que é o que nós vamos abordar daqui a pouco, ele reflete sobre o tempo e a eternidade. E ele declara que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Amém? A terceira parte, ele diz, se eu apressar, do capítulo 4, do versículo 1 ao 6 e o versículo 12, ele diz: lamenta a injustiça e a opressão. Ele reflete sobre a morte e a brevidade da vida. Então, ele faz uma reflexão. Olha só que coisa interessante. Se a gente for lá para o Salmo 90, a gente vai ver no Salmo 90 que, para o homem, a sua vida ela é breve. Daqui a pouco a gente vai ler esse salmo, alguns versículos do Salmo, e a gente vai ver como é breve a vida do homem. Ele diz que é mais ou menos para o homem, ele vai até os 70. E depois disso é só enfado e cansaço. E logo ele passa. E o que é 100 anos, 120 anos para a eternidade? Não é nada. Então ele fala sobre isso, sobre daqui a pouco você passa, você não está mais debaixo do sol e foi-se. Ele também fala do capítulo 7, do versículo 1 ao 10, e o versículo 20, ele discute a importância da sabedoria e ele critica a loucura, e ele critica a tolice. Na quinta e última parte, do versículo 11, do 1 ao 12, e do 12, versículo 14, ele fala sobre a velhice e a morte, e diz que a vida é breve e que a morte é inevitável. A gente sabe hoje que a morte, para nós, há dois caminhos, né? Ou a morte, assim como seres humanos, ou a vinda de Cristo, que nós não passaremos pela morte. Mas se Cristo não voltar, a morte para nós é inevitável. A morte para nós é inevitável. Não se assustem. É a realidade. A morte virá para mim e para você. O dia, a hora, Deus o sabe, mas ela virá. Certo? Amém? Então, vamos lá. Então, vamos para o texto que nós acabamos de ler e vamos ver o que é que Salomão está falando aqui para a gente. Vamos entender de forma mais profunda esse texto sobre o que nós já estamos vendo até agora. Amém? Capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1. Vamos parar um pouquinho só na primeira parte. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Eu louvo e engrandeço o Senhor. Quando eu li essa parte, esse primeiro trecho, um texto tão conhecido para mim, mas saltou aos meus olhos essa verdade tão gloriosa. Nós, como cristãos, sabemos que o Deus é quem comanda a nossa vida. O Senhor está conosco. A palavra do Senhor diz que Ele nos sustenta na palma das suas mãos. Meus irmãos, Ele está dizendo para mim e para você que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Se você olhar em outras versões, você vai encontrar tudo tem o seu tempo. Para todas as coisas, há um tempo oportuno. Para tudo que há uma ocasião certa. Então, há um tempo certo para todas as coisas. Então, descanse o seu coração. O nosso Deus, Ele tem tudo sob controle. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso Deus, Ele tem tudo sob controle. E agora Ele vai falar sobre o ciclo da vida. Ele diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, há tempo para tudo. Não se desespere, não se aflija, calma, espere um pouquinho. Para Deus, um ano é como um dia, como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O nosso Deus é soberano e poderoso, Ele tem tudo sob controle. Não se assuste, não se fadigue, não se desespere, acalme. Deus tem tudo sob controle. Todas
todas as coisas que acontecem na sua vida, que agora ele vai adentrar num ciclo real da vida, o que acontece na vida do ser humano, Deus está com a sua vida diante dele. Ele cuida de você. Você é a igreja do Senhor. Aqueles que nós acabamos de ver, aquelas pobres ovelhas que não têm pastores, elas vivem a vida achando que tudo para elas é o que elas têm e o que elas conquistaram. É a sua aparência, para uns, para outros é a sua fama, para outros é o seu dinheiro. Então, para eles, o mundo deles é o que eles têm material. Para nós não, para o cristão não. O mundo ele não nos assusta, porque o Senhor Todo-Poderoso é quem governa todas as coisas. E Ele é o seu Senhor. E Ele cuida de você, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de nós. Então alegre-se no Senhor. E ele continua dizendo, então ele vai começar a descrever para a gente algo que acontece na vida do ser humano. Então ele começa a dizer, olha só, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Isso é real. Isso é real. Temos que olhar para essa verdade não desesperados. Temos que olhar para essa realidade com alegria. Porque isso é comum na vida do ser humano. Desde quando o pecado entrou no mundo, o salário do pecado é a morte. Então nós vamos morrer. Mas só que a morte para nós é só um começo. Porque a eternidade nos espera. Aleluia! Para a igreja do Senhor, a eternidade nos espera. Mas a morte é uma realidade. Nós vamos passar deste mundo. E quando Salomão ele olha para a morte, ele diz algo bem interessante. Ele diz assim, a morte chega. Só que amanhã o sol vai nascer novamente. Né? O vento vai soprar. O dia amanhã amanhece do mesmo jeito se você for embora hoje. Se eu morrer hoje... Quarta-feira, sábado vai ter culto aqui, quarta-feira vai ter culto aqui, do mesmo jeito, a vida segue. Então, não se apegue em coisas passageiras, em coisas que vão passar. Temos que nos apegar naquilo que é eterno. Temos que nos apegar àquilo que é eterno. E ele diz, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, vamos plantar, vamos viver a nossa vida. Aqui ele fala no sentido de agricultor, mas vamos trazer para a nossa vida. Para a nossa vida, tudo que a gente planta, a gente colhe. E vai chegar o tempo da gente colher. Quer sejam boas coisas, quer sejam coisas más. Mas a colheita, ela é iminente. Ela virá de qualquer jeito, para mim e para você. Então, viva a vida colhendo boas coisas. Colocando boas sementes na terra, vivendo uma vida boa, uma vida digna, uma vida honesta. Porque no tempo oportuno nós vamos colher. Glória a Deus por isso. E ele diz mais, tempo para matar, tempo para curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Não é assim a nossa vida? Uma hora a gente quer estar perto, uma hora a gente quer estar longe. Olha que coisa linda. Ele diz mais, tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, há tempo para todas as coisas. E muitas vezes a gente acha que quando a velhice chega, quando a idade vai chegando, a gente não quer aceitar. Faz parte do ciclo da vida humana. E para o crente, cada fase, para o ser humano, cada fase é algo especial. Eu estava meditando sobre isso e conversando com a minha menina, eu louvo a Deus, porque a minha maturidade está chegando. E coisas que eu antes amava, hoje em dia, eu não quero mais. Sair de casa, para mim, agora já não me dá tanto prazer como me dava antes. Eu ficava ansiosa para sair, mas agora ficar em casa é tão bom. Eu digo, meu Deus, eu estou ficando velha. Né? Eu estou começando a apreciar as coisas que são simples. As coisas simples da vida, elas são maravilhosas demais. A gente não busca mais coisa demasiadamente grande, coisas suntuosas, eventos grandiosos. Não. A gente se sente feliz, na calma, na paz, no silêncio. Amém?
A gente não quer barulho mais, a gente quer silêncio, meditação. E eu me peguei, sabe o quê? Ouvindo sinfonia antes de dormir. Música clássica, né? Relaxando, ouvindo aquelas músicas de Beethoven, de Bach, aquele som maravilhoso. Ai, como é bom. Penetra na cabeça, sei lá para onde vai, dá aquela calma. Eu digo, meu Deus, como eu estou velha mesmo. Estou envelhecendo. Mas isso faz parte, porque é um ciclo, né? Eu vejo hoje os que eram jovens quando eu estava na maturidade, né? Hoje já são pais, casados, com filhos nos braços, já sua avó. Olha como o tempo passa rápido. Como é que você não aceita a dádiva que Deus está te dando? Você tem que olhar para as coisas com os olhos espirituais e agradecer a Deus, porque Ele tem tudo sob controle. Porque tudo tem um propósito. Tudo na nossa vida tem propósito. E ele continua dizendo, no versículo 9, que proveito tem o trabalhador naquilo que ele se é como fadiga. Ele diz que as obras do homem não são transitórias e são finitas. E muitas vezes o homem trabalha, e não vive, nem tem o prazer de viver com uma família. Eu vi um homem que ele trabalha vendendo brinquedos. Ele é um chinês que se estabilizou aqui em São Paulo e ele trabalha com brinquedos. E ele trabalha vendendo brinquedos, aqueles brinquedos bem lindos que vem da China, que eu não sei como aquele povo faz aqueles brinquedos tão bonitos para criança. E ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse, eu vendo brinquedo para crianças, mas eu tenho 3 filhos e eu não tenho tempo de brincar com os meus filhos. Olha que coisa triste. Uma pessoa que vive e não tem tempo para cuidar dos filhos, para gastar o tempo com os filhos, com a esposa, com a sua família. Como é triste uma pessoa viver assim. É como ele diz aqui, que proveito há para um trabalhador? Porque o trabalho, ele enobrece o homem, dignifica o homem. E a própria palavra do Senhor diz, lá em Gênesis, quando o homem peca, diz que o homem agora vai trabalhar e vai viver com o suor do seu rosto. Claro que o homem tem que trabalhar e sustentar a sua casa, isso é bíblico, isso é nobre para que o homem faça. Mas o homem não pode trocar o tempo de estar com a sua família em dedicar apenas ao trabalho. É necessário tempo para que ele gaste com a sua família. E o crente, o homem de Deus, ele tem que ter esse tempo para a sua família e para a sua casa. Ele tem que ter tempo para estar observando como é que anda o curso da sua casa. Amém? E ele diz, viu o trabalho que Deus pôs aos filhos dos homens para com eles os fadigar. Tudo fez Deus, formoso ao seu devido tempo. Então ele agora vai falar que tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo é bom. Quando Deus faz a criação, todas as vezes que Ele conclui um dia, Ele diz, e viu Deus que isso era bom. Então, tudo que Deus faz é bom, é perfeito. E Ele diz, no seu devido também pôs a eternidade no coração do homem. Então, eis aí o desejo do homem de buscar essa eternidade, de buscar as coisas que são eternas. Por isso que nós temos o desejo de buscar a Deus. Ele coloca o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo em nós busca o desejo de quê? Da vida eterna. Nós temos essa convicção que nós herdaremos a vida eterna. O Senhor Jesus nos garante e o Espírito Santo testifica em nós. E há um desejo no nosso coração de viver a vida eterna com o Senhor. Mas não a vida eterna aqui, mas a vida eterna com Deus. A vida eterna que Ele nos prometeu. Então, essa vida eterna é o que o Senhor prometeu para nós. Por isso que Ele diz, e Ele colocou a eternidade no coração do homem. Mas o homem sem Deus, ele busca querer viver eternamente aqui. Eu lembro que antigamente havia muitos filmes que falavam sobre pessoas em busca da fonte da juventude. Né? Pessoas querendo viver eternamente. Quando, na realidade, isso são só fantasias. Porque a vida eterna só está em Cristo Jesus. Nós verdadeiramente temos a vida eterna e herdemos a vida eterna por meio de Cristo. E o desejo dessa vida eterna, ele é latente em nossos corações. Ele diz mais, sem que possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, a vida eterna para nós é o vislumbre, mas a gente não sabe como ela é. Ela é um mistério.
Essa vida eterna, para nós, ainda é um mistério, porque ela ainda não nos foi revelada como ela é plenamente. Nós temos o desejo, nós temos a fé, mas ainda não a vemos. Mas nós a desejamos e nós a queremos. Porque nós sabemos, já até agora, que a morte virá e é algo real. Mas a gente morre neste mundo, nesta terra. Morre a nossa carne. Mas o nosso espírito, este viverá eternamente com o Senhor. Aleluia. E continuando, ele diz, no 12, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, ele está dizendo que realmente é para o homem desfrutar, viver bem, né? Comer bem. É desejo de Deus, é a alegria de Deus, que o filho dele, que a igreja dele, viva bem, viva uma vida saudável, viva uma vida com prazer, com alegria. É desejo do Senhor, isso agrada a Deus. E ele diz mais, no 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então, ele agora vai falar da eternidade de Deus. Então, tudo o que Deus faz é eterno. O nosso Deus, ele é eterno. E eu gostaria que você viesse comigo aqui no Salmo 90, rapidinho. Amém? O versículo, vamos começar do 1 até o 2. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o nosso Deus, ele é um Deus eterno. E ele nos garante a eternidade. Então, vamos de um silogismo. Se Deus é eterno e nós vamos estar com Deus, logo nós seremos eternos. Isso é uma verdade incontestável nas Escrituras, né? A eternidade para nós. Então, é triste vermos pessoas que ficam com os olhos atentos nas coisas da terra. Como o próprio Cristo nos instrui, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Buscai primeiro as coisas que são eternas, não as que são passageiras. Não perca o seu tempo em coisas que não são eternas. Perca o seu tempo em coisas eternas. Em coisas que são para a vida toda. Coisas que nós vamos viver para sempre. Não em coisas fúteis. Que não traz benefício nenhum para a nossa vida. Amém? Aí, voltando para o texto. Ele diz no 15... O que foi, já foi. Então, vamos parar aqui. Então, pare em nome de Jesus de viver apegado ao passado. O passado já passou. O próprio nome já diz. Não há nada no passado para você. Nada no passado para você. Viva o presente. Com a expectativa no futuro, mas não no passado. Irmãos, existem muitas pessoas que vivem apregoadas ao passado, lembrando das coisas que já foram, querendo reviver. Ah, naquele tempo era melhor, eu vivia melhor antigamente. Não, você vive melhor hoje, porque hoje você está na presença do Senhor. As coisas que antes nós vivíamos quando estávamos no Egito, não nos importa mais, não nos interessa mais. Hoje o que é bom é viver na presença do Senhor. Porque o que passou ficou para trás, não volta mais. A água que corre no rio, ela não volta mais. Então, não se apegue às coisas do passado. Viva o presente, trabalhe no presente, mova-se no presente e não no passado. E ele diz mais: o que foi, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. O que é que ele está dizendo? Nós estamos aqui, daqui a pouco, aqui já passou também. Então, ele está nos orientando a não olhar para as coisas terrenas, porque elas são passageiras.
Elas vão passar. Mais uma vez, Ele nos leva a olhar para as coisas que são eternas. Então, o crente, ele não pode ter uma visão. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. A gente não pode olhar para as coisas deste mundo e nos apegar às coisas deste mundo. Porque este mundo não tem nada que nos faça querer ficar aqui. Não há nada mais belo, mais glorioso do que o céu. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele foi até o céu. E ele disse que quando ele chegou lá, eram coisas tão grandiosas que ele não sabia nem como descrever o que ele tinha visto. E ele almejava de uma forma tão grandiosa estar com o Senhor, que ele tinha um desejo maior de estar com Deus. Só que ele tinha que cumprir o seu ministério aqui na terra. Assim como nós estamos aqui ainda, porque ainda temos um ministério para cumprir. Mas, irmãos, há algo tão glorioso nos esperando. Que se Deus desse a você um vislumbrezinho, você não queria ficar aqui na terra, não. Você ia dizer, ô Senhor, me leva logo para perto de Ti. Aqui nós temos tribulações, temos angústia, temos fadigas, mas lá não tem nada disso, lá é paz, alegria. É o que nos espera, é o que o Senhor tem para nós. Então não há nada nesse mundo que olhemos nós e desejamos, como eu gosto de estar aqui nessa terra, como essa terra é maravilhosa. Não é, meus irmãos. Maravilhoso é estar com o Senhor. E Ele nos permite provar um pouquinho do paraíso aqui na terra. Sabe como? Em comunhão com Ele. Na presença dEle. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós estamos buscando a presença dEle, quando nós estamos nos fortalecendo no Senhor, lendo a Sua palavra, orando, buscando a Sua face, nós provamos dessa intimidade gloriosa. Nós provamos esse paraíso maravilhoso. Nós sentimos a alegria, e mesmo quando não existe, mesmo quando a gente olha para a situação, vê a adversidade, vê problemas, vê dificuldades, mas nada disso nos abala ao ponto de olharmos e queremos desistir de tudo. Pelo contrário, vê um renovo e uma força do Senhor que nos faz permanecer, porque algo melhor nos espera lá na frente. A alegria que nos enche é essa. Algo melhor nos espera lá na frente. O homem, na realidade, não conhece o seu tempo determinado. Ninguém conhece o seu tempo determinado. Nenhum homem na face da terra pode dizer, eu ainda vou viver mais 15 anos. Apenas Ezequias. O Ezequias, porque o próprio Deus falou, né? Mas nós não sabemos. Ninguém aqui sabe. Ou sabe? Diga não. Não, ninguém sabe, amém? Temos que compreender, o Salomão, ele insiste muito nessa parte sobre a sabedoria. E nós sabemos que lá no livro de Provérbios, ele também fala da sabedoria, e que a sabedoria é Deus. Deus é a própria sabedoria. Então, se Deus é a sabedoria, e lá em Tiago, Deus dá sabedoria a quem pede, então devemos pedir sabedoria ao Senhor para viver nessa terra, com essa perspectiva de eternidade. Porque como Ele não nos revelou a eternidade, Ele colocou no nosso coração, então devemos buscar o Senhor para que Ele a cada dia nos revele sabedoria para compreendermos esses desígnios. Porque o homem jamais conseguirá entender sobre a eternidade. Eu estava vendo uma pregação de Hernandes Dias Lopes sobre a eternidade, e ele falou que alguém disse, eu não recordo agora quem falou, e disse que a eternidade é mais ou menos assim. Você pega o Monte Everest e você leva um pardalzinho para lá, e o pardalzinho, todo dia, ele vai lá no Monte Everest e ele bica um grãozinho daquele monte. E ele coloca aqui. Então, quando ele terminar todo esse trabalho, ele começará tudo de novo. Isso é eternidade. É mais para ter mensurar, que não se mensura a eternidade. E nós não conseguimos mensurar essa eternidade. Mas nós buscando ao Senhor, orando ao Senhor, para que Ele nos revele, isso vai encher de gozo o nosso coração. Porque quando a morte chegar na sua tenda, né? E levar um ente querido, ou levar você, o seu cônjuge, seus filhos, seu pai, você, vai entender que ele foi para a eternidade. Que ele está com o Senhor. E que você vai para lá, vai para a eternidade também. A igreja do Senhor, ela tem que ter essa visão. A igreja do Senhor, ela tem que compreender que para nós começa quando termina aqui. Porque a eternidade só vem para nós quando a gente partir.
A eternidade não é aqui. Você vê que não tem como um homem viver eternamente aqui. Glória a Deus por isso. Nossa eternidade é com o Senhor. Então, o homem ele tem que buscar viver uma vida nessa terra, longe, como ele bota aqui, longe, longe da busca de coisas que são inúteis, que são apenas vaidade, porque tudo passará. Mas nós devemos cultivar em nosso viver um relacionamento com Deus. Esse sim é um tempo glorioso aqui na terra. Busque o tempo, gaste tempo na presença do Senhor. Então, gostaria de fazer 3 perguntas para nós nesta noite. A primeira pergunta: como está a sua busca e tempo com Deus? Você está levando você a olhar a vida pelos olhos da fé? Onde estão as suas prioridades? Porque isso é importante. Então, espero que a nossa resposta seja: estamos buscando o Senhor e estamos gastando o nosso tempo nas coisas que nos levam para a eternidade. Assim andaremos por fé e seremos assim será absolutamente inevitável sermos felizes. Então, será impossível não sermos felizes quando o nosso olhar estiver voltado para as coisas eternas. Será impossível não sermos felizes aqui na terra. Então, que nós possamos viver uma vida com significado, dar valor, relevância àquilo que fazemos, dos nossos relacionamentos com Deus e com os nossos irmãos. Que nós possamos andar uma vida com significado e também uma vida com propósito. Devemos ser fortes, impulsionar nossas ações e decisões, dando sentido e direção à nossa vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, devemos andar uma vida de propósito, impulsionar a nossa vida para que Cristo verdadeiramente viva em nós. Devemos impulsionar isso. E para terminar, que a minha hora já foi, eu gostaria só que você voltasse mais uma vez para o Salmo 90. Salmo 90. Se você tem uma caneta, você marca esse versículo, ou se você não gosta de marcar, decore. E que esse versículo seja a sua oração. Amém? A sua oração. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? E nós contamos hoje: dai-me um coração igual ao teu. Que verdadeiramente nós queremos que o nosso Deus enche nosso coração de sabedoria. Porque quando nosso coração estiver cheio de sabedoria, os caminhos que vamos trilhar são caminhos que nos levam para a eternidade, que é a presença do Senhor. Amém? Que a eternidade esteja no nosso coração a cada dia e o desejo de estar com Cristo eternamente seja o desejo do nosso coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade.